Parousia. Parousia era um termo utilizado quando chegava uma autoridade em visita a um estado, a uma nação, a um reino, e uma comitiva que saía até um pouco da cidade para recepcionar aquela autoridade. Depois entravam juntos na cidade. É assim que vai ser a segunda vinda de Jesus. Ele diz que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Diga amém. Mas hoje nós vamos, ainda dando continuidade, vamos ver como Pedro, o apóstolo Pedro, aborda esta questão. Então o tema de hoje está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, vamos trabalhar nos versos 1 até o 14, depois a gente pula e vai para o 18 para nós finalizarmos. Mas, como sempre faço, o pequeno contexto desta carta, Pedro, quero falar Paulo, mas é Pedro. Pedro escreveu as duas cartas, primeira de Pedro e segunda de Pedro, com dois objetivos. O primeiro objetivo, a primeira finalidade era trazer a perseverança dos crentes, das pessoas. Era uma espécie de consolidação. Era para firmar os discípulos, porque era uma época de muita perseguição, principalmente na segunda carta, nesse contexto que vamos ler daqui a pouco do capítulo 3. Quem estava governando era o imperador Nero, e alguns teólogos afirmam que Paulo já tinha sido martirizado. Então, quando Pedro escreve esta segunda carta, também era para consolidar os discípulos de Paulo. Ele escreveu para os discípulos da Ásia. Então, o primeiro era para trazer essa consolidação, a perseverança, para permanecerem firmes na fé. E o segundo intuito que Pedro escreveu foi para combater os falsos profetas, o falso ensino, os falsos mestres que estavam adentrando nas igrejas. E dentre as correntes que estes falsos mestres ensinavam, é que o mundo sempre permaneceu do jeito que começou. Isso aí dá em teologia o nome de uniforme, que não há mudança, e que também Jesus não ia voltar coisa nenhuma. Então Pedro vai e escreve a segunda carta para trazer a perseverança e para combater o falso ensino, o engano. Então agora já estamos preparados e o tema de hoje é parousia. Então vamos lá, vamos ler agora versículo, vamos ler os dois logo. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos ler do 1 até o 14. Agora vamos ler o 1 e o 2 logo, depois a gente vai de versículo por versículo. 1 e 2 agora. Amém. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Então Pedro começa a carta declarando que já é a segunda, segunda de Pedro. Segunda carta que ele escreve
e ele diz, porque eles, em outras traduções, que eles têm uma mente esclarecida, mas nessa, que eles têm uma mente, que eles são sinceros. Já falei aqui, quando eu ministrei em Filipenses, que está no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 10, fala também desta palavra sincera, que ela é formada por duas palavras, não gregas, mas agora do latim, origem do latim, e significa sincera. Então a palavra sincero ou sincera, ela tem a sua origem em duas palavras do latim, sincera. E o que era isso? É quando as pessoas faziam os vasos, e às vezes os vasos apresentavam rachaduras, aí para que eles escondessem, camuflassem as rachaduras dos vasos, eles enchiam com cera, enceravam os vasos, e quando as pessoas chegavam nas feiras, nos mercados para comprar, aí tinham os vasos com cera, e eles levavam, quando chegavam em casa, passavam um tempo, dava o sol, a cera derretia e aparecia as rachaduras. Aí começou o povo a dizer, quando chegava nos mercados, dizia: não, eu quero um vaso sem cera, eu quero um vaso sincero, um vaso honesto, um vaso sem defeito, um vaso sem rachadura, um vaso sem camuflagem. Então Pedro começa a dizer que, amados, vocês têm uma mente sincera, uma mente honesta, vocês são corretos, e vocês estão firmes na doutrina dos santos profetas. A gente está falando dos profetas do Antigo Testamento, e depois ele fala dos apóstolos do Novo Testamento. Então eles estão seguindo a fiel palavra, estão fidedignos aos mandamentos, aos ensinos da palavra. É isso que Pedro está dizendo, está elogiando, está agradecendo a igreja, aos crentes, que eles assim se portam e devem permanecer assim. Nós também, já fazendo a primeira aplicação, devemos ser fiéis à palavra. Diga amém. Mas vamos ao 3, agora de um por um. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Então Pedro começa a dizer: olha, nos últimos dias, apenas uma coisa, diga últimos dias. Vou lhe ensinar hoje o que são últimos dias. Que você pode pensar que últimos dias talvez sejam os últimos dias quando já vai acabar o mundo. Não é isso. Os últimos dias, eles começaram com a primeira vinda de Jesus. Então já estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. Estamos vivendo os últimos dias? Estamos. Mas os últimos dias, eles começaram com a primeira vinda de Jesus Cristo. Ok, mas ele diz que nos últimos dias aparecerão, ele está falando dos falsos profetas, aparecerão zombadores, na tradução do Manuel, na que eu estudei, aparecerão, não sei como é que é a palavra, mas com seus escárnios, trazendo escárnios, que é escarnecedor, e ou zombando, que é a mesma coisa, desdenhando, fazendo pouco caso, tentando colocar em descrédito a palavra de Deus. Isso significa: nos últimos dias se levantarão falsos profetas com outro ensino, dizendo que o ensino da Bíblia, o ensino da palavra, é um ensino dúbio ou falso, ou que não tem legalidade, que não tem fé. É isso. Então vão surgir os falsos profetas zombando da palavra, desdenhando, fazendo pouco caso da palavra de Deus. Então é para nós ficarmos atentos, porque já estamos
nos últimos dias. Mas quando é que começou os últimos dias? Quando? Quando começou os últimos dias? Há cerca de 2000 anos atrás, com a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda. Não esqueça mais. Vamos lá, 4. Dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que eles traziam? A doutrina da uniformidade, que nada muda. Então o que ele coloca no 4 aí? Que promessa, que conversa é essa de segunda vinda, de volta de Jesus? Desde os tempos dos pais, nossos pais, as coisas permanecem exatamente como estão. Nada muda, não houve mudança nenhuma. Essa história já é muito antiga, essa história já é muito velha. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Isso é mentira. É isso que ele estava trazendo. E também é um ledo engano, porque houve transformações sim, mas vamos deixar a palavra mesmo falar por si só. Vamos lá, 5. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Então o que Pedro está dizendo? Olha, eles ignoram que isso não é verdade que eles estão falando. Muito pelo contrário, tudo o que aconteceu foi propósito de Deus, e as coisas foram feitas ou criadas por Deus. Diga amém. Então foi Deus que criou céus e terra. Se você acredita nisso, diga amém. Então foi Deus pela sua palavra. Ele disse: haja luz, faça separação. E ele diz uma coisa interessante, que eu fui para Gênesis procurar. No começo não existia terra, só era água. E ele diz aí no 5 que tudo foi formado a partir da água. Então era uma água só aqui a terra, quando Deus fez a separação. Então tudo o que aconteceu foi feito pela palavra e feito pelo comando de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Diga amém. Não está nem atrasado nem adiantado, mas está no tempo certo. E no tempo certo de Deus, todas as suas coisas são perfeitas e formosas. Diga aleluia. Vamos avançar mais um pouco. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Então ele diz: olha, inclusive esse negócio de nada muda, isso não é verdade. O mundo já foi destruído uma vez. Diga misericórdia. O mundo foi destruído uma vez pelas águas, pelo dilúvio. Você conhece a história de Noé. Então que história é essa de nada muda, nada se transforma, está tudo sempre igual, desde os tempos dos pais, tudo é conversa, Jesus não vai voltar? Vai voltar sim. E já houve uma destruição sim. O mundo estava totalmente corrompido, caminhando talvez um pouco do que estamos agora. E aí Deus mandou o dilúvio e destruiu. Outra feita, Sodoma e Gomorra também estava bem corrompida. A Bíblia diz que o pecado chegava às narinas de Deus, e aí ele mandou destruição. Destruiu no tempo do dilúvio, e aí foram todos, com exceção de Noé e sua casa. E depois a mesma coisa em Sodoma e Gomorra.
e vai fazer novamente. Diga misericórdia. Vamos avançar. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Olha o que Pedro está dizendo. Primeiro, a terra foi destruída por água. Diga por água. Mas agora vai ser por fogo. Diga fogo. Diz que a terra, os céus estão guardados, e outra tradução, estão entesourados, estão guardados para o dia da destruição por fogo, onde Deus vai purificar toda a terra e todo, não, veja que os céus estão no plural, porque são 3 céus, mas o céu de Deus, que é o terceiro céu, não vai ser destruído, porque lá não tem pecado, lá não entra carne nem sangue, lá não entra pecado, mas o primeiro e o segundo céu vão ser destruídos. Em Romanos diz que a natureza, que a terra, ela geme pelo dia da sua redenção, porque com o pecado de Gênesis 3, toda a terra foi contaminada, toda a terra foi atingida, houve uma depravação total da humanidade. Diga misericórdia. Mas vai haver um resgate, diga aleluia, e vai ser uma purificação pelo fogo. Está tudo entesourado, está tudo guardado para aquele dia, o dia da ira, o dia da vingança do Senhor, onde Ele vai mandar fogo e vai consumir, e a terra vai ser derretida, vai ser desfeita, terra, céu, tudo que existe. Mas vamos avançar mais ainda. Mais um. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não, então repete o 7, porque tem uma parte que ele vai falar desse tempo aí que não ficou claro. Mas pela mesma palavra, os céus de agora têm sido os reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Não ficou muito claro, não, acho que na minha fica melhor. Porque ele diz assim, que talvez esteja demorando, não vai acontecer. Aí diz, olha, entenda uma coisa, não está demorando coisa nenhuma. É porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então se está demorando 2000 anos, para Deus só são 2 dias. E com isso eu vou fazer uma brincadeira com você agora. Eu quero que você me responda. Moisés entrou na terra prometida ou não? Vamos dizer mais forte, entrou ou não entrou? Não. E se eu disser que entrou? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E ele entrou no outro dia, porque quando Jesus veio em carne, na primeira vinda, lá no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, quem que apareceu lá para ele? Moisés e Elias. Vamos esquecer Elias, Moisés apareceu para Jesus, sim ou não? Apareceu ou não apareceu? Ele estava na terra prometida, estava ou não estava? Estava. Então ele entrou. Só não entrou no tempo dele, você está certo, né? Como eu falei, na brincadeira, mas é para fazer uma pegadinha, né? Então ele entrou sim, porque para Deus ele entrou. Demorou algum tempo? Demorou, né? Mas 1000 anos é um dia, e um dia 1000 anos, então ele entrou no outro dia, ou talvez 2 dias depois, não é? Entrou. Ok, então Deus não está demorando, é porque Deus opera na eternidade. Nós seres humanos, nós da geração da internet, quando a gente faz uma pergunta no Google,
e o site, ou a página demora para abrir, demora de alguns segundos, você diz, está muito lento, ai meu Deus, não tem paciência, sim ou não? Sim. Porque você trabalha o tempo do homem é cronos, de cronômetro, de dia, hora, mês, ano, século e etc. Por aí vai. Deus trabalha no Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo eterno. Não tem dia, não tem hora, não tem ano, é eternidade. Já dei um exemplo aqui de eternidade. Se você acrescentar 1 milhão de anos na eternidade, não acontece nada. 1 bilhão, também não. 1 trilhão, também não. Aí até eu pedi ajuda do Caio aí. 1 quatrilhão, não acrescenta nada, porque para Deus é eterno, eternidade. Então não está atrasado. Você é que pode achar que as coisas estão atrasadas, que estão demorando, pela sua ansiedade, pela sua pressa, mas Deus está no tempo certo. Diga amém. Então vamos avançar. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Por que para alguns estão demorando? E por que as coisas não acontecem? Está aí a resposta. Deus não retarda, é porque Ele quer acrescentar. Existe um número de salvos que nós não sabemos quantos são, Deus sabe. Então Ele está esperando que se complete. Esse número talvez é porque Ele quer dar uma chance para aquele seu parente que ainda não se converteu. Ele está esperando que você vá lá falar com ele, e talvez ele seja o último. Eu não sei, eu estou conjecturando, mas Ele quer que todos alcancem a salvação. Todos vão se salvar? Sim ou não? Não, claro que não. Mas o plano de Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas como existe o livre-arbítrio, e o homem decide se ele quer ser salvo ou não, se ele quer aceitar Jesus ou não, então Deus não retarda a sua promessa, Ele aguarda, Ele quer completar o número de salvos, Ele está aguardando, dando mais uma chance, mais um tempo. Imagine se Jesus tivesse voltado, digamos que você se converteu dentro dos 10 anos para cá. Imagine se Jesus tivesse voltado em 2010, você tinha ido para o inferno, sim ou não? Dentro da minha conjectura, sim ou não? Sim. Então Ele teve misericórdia de você. Então Ele está tendo misericórdia de mais alguns. Então não está demorando, não está tardia, está no tempo certo. Ele quer acrescentar mais os números salvos. Diga amém. Então vamos caminhar mais. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então olha o que ele diz, que o dia do Senhor, mais uma vez ele usa esse termo, né? O dia do Senhor virá como ladrão. É um dia de surpresa, é um dia que você não está esperando, né? Lucas diz que, eu acho que é 16 ou 19, Lucas diz se o pai soubesse o dia que o ladrão vinha roubar, ele ia ficar de vigília, sim ou não? Como é que quem ia ter sua casa roubada se soubesse a hora que o ladrão ia entrar? Ninguém, ainda chamava os vizinhos, né? Uns fortes, esperava o ladrão entrasse, ele ia pegar muita surra, sim ou não? Sim, mas como você não sabe, às vezes o ladrão lhe surpreende. Hoje não nas casas, mas talvez nos celulares da vida aí, não é? Então o dia do Senhor virá como ladrão. É um dia surpreendente, é um dia que vai tentar pegar de surpresa.
é um dia que as pessoas não estão esperando. E aí ele diz como é que vai ser, que os céus, a terra, mais uma vez ele fala, serão abalados, serão derretidos. Lá em Apocalipse 6 diz que a nossa terra vai se enrolar como um pergaminho. Pergaminho, né? As escrituras eram feitas, né, em pergaminhos, que podia ser tanto de papiro, como podia ser de pele de animais, e você enrolava. Então, aquele termo de você enrolar, né, que era o pergaminho, a terra vai ser enrolada, vai ser desfeita, vai se derreter, vai tudo se acabar, não vai ficar nada, nenhuma obra humana, essas coisas bonitas que o homem faz, esses prédios, pontes, tudo vai se acabar, tudo vai derreter. Por isso que Mateus nos orienta, Jesus, né, mas Mateus, a entesourar no céu e não aqui na terra, porque aqui tudo que você tem vai se acabar, nada vai ficar. Você está entesourando para o fogo, está entesourando para a destruição, está entesourando para se desfazer. Os elementos se farão, derreterão. Vamos lá, mais um. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Então Pedro começa a ministrar agora para a igreja. Diga, ele está falando comigo. Ele diz, olha, se tudo isso vai acontecer, e vai mesmo, tá? Vai mesmo. Então você precisa não agora entesourar tesouros aqui na terra, mas você precisa guardar, como diz Paulo, guardar o seu depósito, como diz Pedro, guardar o tabernáculo é ele mesmo, guardar a sua vida em santidade, em observância à palavra, em submissão aos mandamentos, cuidando da sua vida espiritual, que é mais importante. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, quanto a nós, tudo isso vai passar. Só tem uma coisa que não vai passar, muito pelo contrário, que ela vai ser transformada, que ela vai ser modificada para melhor. Diga amém. Planta-se um corpo corruptível e recebe-se um corpo incorruptível. Serão transformados, teremos um corpo glorificado. Diga aleluia. Mas aqueles que estiverem em santidade, em linha com a palavra, em acordo com os mandamentos, em submissão à palavra. Diga aleluia. Então o melhor tesouro é você mesmo, é a sua alma, é a sua vida. Vamos avançar. Aguardando e esperando ansiosamente a vida da defesa dele. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Fala mais uma vez, né? Pedro deixa bem claro o negócio. Mas nós vamos aguardar esse dia, porque você que está em Cristo, se você está, diga amém. Você não vai passar por nada disso. Você vai ter novos céus e nova terra. Diga aleluia. Para você vai ser uma bênção. Para o mundo vai ser a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Para o mundo vai ser terrível. Mas para você que está em Cristo,
que está firmado na palavra, que é fiel, que está em santidade, vai ser uma bênção. Mas ele continua dizendo: porque a terra, os céus se desfarão, vão derreter, vão ser queimados pelo fogo, vão ser purificados, vão ser totalmente transformados. Tudo vai se acabar. Você está entendendo? Diga amém. Vamos avançar, caminhando já quase, é o 13, é? Isso. Faltam mais 2 só. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós, porém, ele está dizendo agora, nós a igreja, nós os crentes, amados, lá do primeiro versículo, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça. Aí toda injustiça, todo erro, todo pecado, todo mal, toda dor, toda doença, toda confusão, toda perturbação, tudo isso é passado. Vai habitar a justiça. Não vamos ter sol, porque o sol da justiça, que é Jesus Cristo, é que vai iluminar. Diga aleluia. Vai ser um tempo de bênção, e vamos entrar na eternidade e vamos viver com Ele para todo sempre. 14, quase o último. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Jesus vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem pecado, sem defeito. E aí Pedro agora joga só para você, para mim, para eu. Portanto, amados, se santifique, se separe, não é isso que significa se santificar? Se separe. Vale a pena você servir a Deus com dignidade, com fidelidade, com amor. Vale a pena você guardar a sua vida dos maus caminhos, do erro, do pecado. Se desvie do pecado. É isso que Pedro está dizendo, é isso que Pedro está exortando. Porque quanto a nós, quanto a você, quanto a eu, precisamos nos preparar para este dia. Não é assim que Isaías diz? Prepara